Bom dia a todos, resolvendo mais uma questão. Essa questão ela tem um modelo conforme a banca CESP, né? O modelo de certo e errado em que uma certa você ganha um ponto, logicamente, e uma errada você perde um ponto. Então, esses tipos de questão são um pouco complexas, por quê? Porque às vezes elas abordam vários conceitos em uma questão só e o fato de você errar e perder um ponto é muito prejudicial. Então, nesse tipo de prova, deve haver atenção. Caso você não tenha certeza daquilo, é melhor não marcar. Por quê? Às vezes você acerta uma questão que é difícil, uma questão que muitos candidatos erraram, aí você perde um ponto por causa de uma questão assim que você poderia ter deixado em branco, né? E o fato de você deixar em branco, você não perde nem ganha, né? Mas é aquilo, deve-se tomar todo cuidado. Então vamos analisar a questão, né? Tem o seguinte segmento. O advogado incontinente tomou uma atitude incontinente. A troca de lugar dos termos incontinente e incontinente corrigiria a incongruência gramatical do período, mas ocasionaria uma incongruência, né? Tem essa elipse semântica, certo ou errado? Primeiro ponto, esses dois termos existem? Sim, são palavras muito parecidas, né? Tanto na grafia quanto na pronúncia. Agora, a grafia é igual? Não, a grafia não é igual. A pronúncia é igual? Também não é igual, né? É muito parecida, mas não é igual, né? Incontinente, incontinente. Tem uma diferença da pronúncia do I para o E. Então, por isso, eu já posso classificar essas palavras como o quê? Palavras parônimas, né? Parônimas de parecidas. Parecidas tanto na grafia quanto na escrita. Assim como ocorre com acidente e incidente, né? São palavras que são parecidas na grafia e na pronúncia, só que seus significados são distintos. Agora, qual a acepção ou o significado de incontinente, com a terminação I, com a vogal I? Muito simples. Incontinente é um advérbio que advém do latim, que tem por significado imediatamente. Ou seja, é um advérbio que exprime uma circunstância de quê? De tempo, né? Imediatamente, uma circunstância de tempo. Certo? E incontinente existe? Existe também, né? Como eu já disse anteriormente. E qual o significado? Incontinente tem a acepção de exagerado, de algo desmoderado, sem nenhum tipo de moderação. Então, um mnemônico legal para decorar a diferença de significado desses dois termos parônimos, né? Que não aparecem muito quando se estuda parônimos e homônimos, esses dois termos eles ficam fora daquelas listas normais, né? Eminente, iminente e daqueles outros termos que são bem mais abordados em provas. Então, a terminologia é bem específica. Agora, o método de diferenciação é muito simples. Incontinente com I termina com I, né? Você lembra da palavra imediatamente. Terminou com I, imediatamente. Agora, incontinente, você lembra da palavra exagerado, né? Não termina com E? Incontinente, exagerado. Fazendo essa associação, fica mais simples de identificar a acepção de cada uma. Lembrando que incontinente com I é um advérbio de tempo, incontinente com E é o quê? É um adjetivo, né? É um qualificador. Agora, analisando o que a questão pede, ela fala de uma troca de lugar, né? Agora, o advogado incontinente. O advogado imediatamente tomou uma atitude o quê? Exagerada, uma atitude sem moderação. Agora eu pergunto, no primeiro segmento da questão está dizendo que corrigiria a incongruência gramatical. Existe alguma incongruência gramatical? Não existe erro nenhum. Há alguma coisa a ser comentada nesse segmento? Nenhuma. A única coisa que poderia ocasionar uma dúvida é em relação ao incontinente, né? Como eu disse, é um advérbio, né, que deriva da língua latina, só que o que acontece? Como é um advérbio que contém uma só palavra, ele poderia, mas não é algo obrigatório, estar intercalado, né, por vírgulas nesse contexto. O advogado, vírgula, incontinente, vírgula, tomou uma atitude incontinente. Agora, isso é obrigatório? Não há obrigatoriedade nisso.
Isso é uma questão enfática. Então, algum erro relativo à correção gramatical? Não, não há erro nem em relação à correção gramatical, nem em relação ao sentido, porque eu posso dizer, o advogado imediatamente tomou uma atitude exagerada. Eu posso construir esse período e não há erro nenhum. Então, só por isso, eu já posso classificar essa questão como errada, porque o primeiro pressuposto dela é o quê? Que há uma incongruência gramatical no período. Não há, então ela já está errada. Agora analisemos o segundo arranjo. Está dizendo que se eu invertesse os termos, se eu trocasse de lugar os termos, haveria o quê? Uma mudança semântica. Ocorreria isso? Claro que ocorreria, né? Eu colocaria o advogado incontinente, o advogado exagerado, tomou uma atitude imediatamente. É uma construção plausível? É plausível. Tem coesão, tem coerência, mas muda o sentido. Outro ponto importante em relação à banca CESP é o quê? Você diferenciar bem os conceitos de coesão, coerência e sentido. Por quê? O que é a coesão? A coesão tem a ver com o uso de conectivos, a correção gramatical. A coerência tem a ver com o quê? Ela parece ser o sentido, mas não é o sentido. A coerência, ela dar-se-á pela interpretação daquilo ali. Aquilo dali está dando uma mensagem clara? Você consegue entender a partir da leitura? Sim. Agora, o que é uma alteração de sentido? Uma alteração de sentido é algo diferente. Por exemplo, eu tenho uma oração que é subordinada, adjetiva, explicativa, ela é separada por vírgulas, né? Se eu retiro as vírgulas, eu estou mudando o sentido dela? Com certeza estou mudando o sentido, né? Porque uma explicação e uma restrição são sentidos totalmente diferentes, né? Agora, há algum erro de coerência? Não há erro de coerência nenhum. O que há é uma mudança de sentido. Então, deve-se tomar muito cuidado com esses três termos que aparecem muito nas provas do CESP. Coesão, como eu já disse, tem a ver com o uso de conectivos e a correção gramatical. Coerência tem a ver com o sentido, se aquele trecho, se aquele segmento tem sentido. E o sentido, quando fala de mudança de sentido, é uma alteração do que a pessoa está tentando dizer, do que o autor daquilo que está escrito está tentando dizer. Então, atentem-se a isso. Gabarito da questão, então, errado. Revisando, a primeira parte da construção está incorreta porque a questão ela está pressupondo que tem o quê? Uma incongruência gramatical. Não há incongruência nenhuma. Não há nenhum tipo de erro relativo à grafia, relativo a sentido, relativo a nada. Então, não há incongruência gramatical, coesiva, de coerência ou de sentido. Esse trecho aí citado está integralmente correto. Agora, a segunda afirmativa, há sim uma alteração de sentido, mas os dois deveriam estar certos para que a questão estivesse integralmente correta e que o gabarito fosse certo, né? O que não ocorre, gabarito errado. Caso tenham gostado, inscrevam-se no canal e deixem um like.